Olá, NET alunos! Vamos continuar a nossa aula sobre os institutos da parte geral do direito das sucessões. A gente viu até aqui as noções sobre a sucessão, sobre as espécies de sucessão e de sucessores, a questão da abertura da sucessão, que é quando surgem os direitos hereditários, e agora nós vamos falar sobre o instituto da aceitação da herança. Por quê? Ninguém pode ser sucessor contra a sua vontade. Em que pese o princípio da Sazini estabeleça aquela ficção jurídica da transmissão automática do patrimônio com a morte do falecido aos seus herdeiros legítimos e testamentários, é preciso que em um dado momento, após essa abertura da sucessão, estes mesmos herdeiros, eles manifestem sua vontade, o seu desejo de realmente participar da sucessão. Porque aquela transmissão operada pelo princípio da Sazini é uma transmissão provisória, que somente se consolida, que se torna definitiva com a aceitação da herança. Então vamos lá, joga aqui na tela. O que vai acontecer? Então, quando uma pessoa morre, automaticamente se considera aberta a sua sucessão. Aberta a sucessão, o patrimônio do falecido se transmite automaticamente a seus herdeiros legítimos e testamentários. Só que, como eu disse, essa transmissão aqui, ela é automática para que os sucessores, para que os herdeiros, na verdade, para que o patrimônio do falecido não ficasse sem dono, até a aceitação dos herdeiros, para que ele não fosse considerado coisa fora do comércio. Mas ninguém vai ser herdeiro contra a sua vontade. Então, no momento em que esses herdeiros, a quem o patrimônio do falecido já havia sido transferido automaticamente, eles aceitam participar da sucessão, aí é que, de maneira definitiva, o patrimônio, de uma maneira unitária, conjunta, se transmite a esses sucessores. Então, é a aceitação da herança que torna definitiva a transmissão do patrimônio do falecido aos seus sucessores. Mas lembrando, essa transmissão é uma transmissão unitária, do todo, da universalidade de direitos. A individualização do direito que cabe a cada um só irá acontecer na partilha. Outra coisa importante da gente falar a respeito da aceitação da herança é que, uma vez aceita, essa manifestação de vontade ela é irretratável. O que é que significa isso? O herdeiro que aceitou não pode simplesmente depois querer mudar de ideia e renunciar à herança. Uma vez aceita, essa manifestação de vontade, ela só poderá vir a ser invalidada, que não é retratação nem revogação, quando ocorrer algum tipo de vício de vontade, de erro, dolo, coação. Mas se não for estas situações em que a aceitação tenha se dado de maneira livre e espontânea, uma vez aceita a herança, não pode haver mais a modificação dessa manifestação de vontade pelo suceitor que a aceitou, ok? Bom, aí o que acontece? Quando a gente fala na aceitação, em princípio, não há como vislumbrar qualquer tipo de prejuízo aos sucessores que aceitam participar da sucessão. Por quê? Porque o máximo prejuízo que eles podem ter na sucessão é não receber nada, porque não sobrou nada a partilhar do patrimônio do falecido depois de quitadas todas as suas dívidas e despesas do funeral. O patrimônio pessoal dos sucessores, ele não pode responder pelas dívidas do falecido. As forças da herança, ela, a própria herança, é que deve responder por essas dívidas. Por isso, por não vislumbrar a eventualidade de qualquer tipo de prejuízo, a forma de aceitar, ela é extremamente variada. O nosso código estabelece 3 formas de aceitação distintas. A primeira, a chamada aceitação expressa. Então, joga aqui na tela.
A primeira forma de aceitar a herança é de forma expressa. E quando eu falo expressa, é sempre por documento escrito, seja ele público ou particular. A única exigência que se faz é que o documento escrito, ele possa ser verificada a sua autenticidade, que efetivamente ele foi elaborado pelo herdeiro a quem incumbia aceitar a herança. Então, qualquer tipo de documento, público, particular, desde que escrito e autêntico, importa na aceitação expressa. Só que, além dessa forma expressa, eu tenho ainda a chamada aceitação tácita. E o que significa essa aceitação tácita? É quando o herdeiro, a despeito de não formalizar por escrito a sua intenção de participar da sucessão, ele se comporta como se herdeiro fosse. Ou seja, a aceitação tácita decorre de comportamentos dos sucessores. Ele se porta após a abertura da sucessão como se herdeiro fosse. Todos os seus comportamentos, eles dão a entender a sua intenção de participar da sucessão. Então, o próprio código fala dessa possibilidade de que os comportamentos em si, por si só, já sejam considerados uma forma de aceitar a herança. Mas o próprio legislador faz uma ressalva. Ele estabelece que alguns comportamentos, por si só, eles não configuram a aceitação tácita. Então, joga aqui na tela. Em relação à aceitação tácita, os atos oficiosos, conservatórios e de mera administração da herança não configuram aceitação. Exemplo, o fato do sucessor ele ter promovido todos os atos oficiosos de liberação e enterro e cerimônias fúnebres do morto. Verificar atestado de óbito, ir lá contratar o jazigo, a empresa funerária. Isso, por si só, não quer dizer que ele tem interesse no patrimônio da pessoa falecida. Ele pode tomar a iniciativa de praticar esses atos por carinho, por respeito, por consideração àquela pessoa que morreu. Do mesmo jeito que os atos de mera administração e conservação do patrimônio não necessariamente indicam a intenção de partilhar aqueles bens. Pode-se fazer isso na intenção de manter viva, como eu posso falar, de ajudar ainda os outros sucessores que irão participar da sucessão, ou ainda de preservar a imagem do morto através dos bens que ele deixou. Então, o fato de praticar esses atos por si só não acarreta aceitação tácita. É lógico que o herdeiro, pode ser que o herdeiro pratique esses atos de administração oficiosos, de conservação de patrimônio, e tenha sim a intenção de recolher a herança do falecido. Mas o que o legislador quis dizer é que isso, por si só, não será considerado aceitação tácita. Então, o que vai acontecer na aceitação tácita? Eu não vou olhar apenas um comportamento. Eu vou olhar uma série de circunstâncias que efetivamente demonstrem que aquela pessoa, ela gostaria de participar da sucessão. E o legislador ainda estabelece uma terceira forma de aceitação, a chamada aceitação presumida. O código não nomeia essa situação desta maneira. Essa é uma designação, uma expressão trazida pela doutrina, mas tem uma previsão expressa no Código Civil. Então vamos lá, joga aqui na tela. O que seria então considerado aceitação presumida? Seria a seguinte hipótese: eu tenho vários sucessores legitimados a participar da mesma sucessão. Algum deles ou alguns deles não manifestam sua intenção de querer ou não receber o patrimônio deixado pelo falecido. Eles ficam inertes, silentes. E aí o que vai acontecer? É do interesse dos demais, que já aceitaram participar da sucessão, saber se os outros legitimados querem
ou não ratear o patrimônio com eles. Porque, a depender da quantidade de pessoas que aceitem, o patrimônio vai ser dividido em tantas quantos forem os direitos, as cotas dos herdeiros legitimados. Então, aquele que já aceitou tem total interesse de saber que o herdeiro inerte, silente, se ele quer ou não quer participar, porque pode ser que o quinhão originário a que ele foi destinado seja acrescido caso este sucessor não tenha intenção de participar da sucessão. Então, o que pode acontecer? Nesses casos em que algum dos sucessores ele se mantém inerte, silente, os interessados, que seriam os outros, os demais herdeiros, que já aceitaram participar da sucessão, eles podem solicitar, após um determinado prazo, que é de 20 dias a partir da abertura da sucessão. Ou seja, a partir do 20º dia, depois de 20 dias da morte do falecido, caso ainda haja essa inércia de algum dos seus sucessores, os interessados solicitam ao juiz do inventário, e aí é preciso que já haja um inventário aberto, ou que ele seja ao mesmo tempo aberto em que é feito esse pedido, para que o juiz notifique o herdeiro silente e assim esse herdeiro venha a se manifestar a respeito da sua intenção ou não de aceitar esses direitos hereditários. Então, o que vai acontecer? Após 20 dias da abertura da sucessão, os interessados solicitam ao juiz que emita uma notificação. Então, o juiz vai preparar a notificação dizendo: cite-se fulano de tal para dizer se ele quer participar da sucessão ou renunciar aos seus direitos hereditários, no prazo X. Então, na própria notificação judicial, o juiz do inventário, ele já vai estipular um prazo para que aquele herdeiro inerte, silente, ele diga se quer ou não quer participar da sucessão. Esse prazo, segundo o artigo 1807, ele é de até 30 dias. Então, não confundam os prazos. Os interessados só podem provocar essa notificação judicial depois de 20 dias da abertura da sucessão. Eu posso provocar isso no 21º dia, no 100º, no 1000º dia. Eu só tenho um prazo mínimo, que é desses primeiros 20 dias que eu tenho que esperar. Após esses 20 dias, eu posso solicitar que o juiz notifique o herdeiro silente, e aí essa notificação judicial também tem um prazo determinado. O juiz dirá um prazo razoável que ele entenda que seja suficiente para que o herdeiro venha ao juízo ou ele protocole um documento no sentido de declarar se aceita ou não participar da sucessão. Esse prazo razoável é de até 30 dias. O que pode acontecer? Pode acontecer de, ao receber essa notificação, o herdeiro ele comparecer ao juízo para aceitar ou também para juntar a sua manifestação de renúncia. Mas, se todavia ele deixa escoar o prazo da notificação judicial sem qualquer tipo de manifestação de vontade, o seu silêncio será considerado como aceitação presumida. Ou seja, a ausência de qualquer manifestação de vontade fará com que se tenha por aceito o quinhão que cabe a este sucessor inerte. Mas aí poderia parecer injusto, mas peraí, ele não está nem aí para o direito hereditário dele, não tem qualquer interesse na herança e ainda assim vai ser considerado que ele aceite? Sim. Sabe por quê? Porque a renúncia, ela implica num prejuízo ao sucessor. A abdicação dos seus direitos hereditários, ele deixa de eventualmente poder auferir ganhos patrimoniais com a herança da pessoa falecida. Em virtude desse eventual prejuízo que a pessoa deixa de ganhar, a lei restringe a forma pela qual a renúncia deve ser exarada. Só existe renúncia expressa
E mais, a renúncia só se dá por escritura pública ou termo judicial. Então, o silêncio nunca poderia importar na renúncia, já que esta renúncia, ela só se faz por expressa manifestação de vontade, no sentido de não querer participar da sucessão. Então, o silêncio, não o simples silêncio depois de determinado prazo, o silêncio após a notificação judicial, o escoamento do prazo desta notificação sem qualquer manifestação de vontade, é que gera a aceitação presumida. Tá joia? Bom, aí o que vai acontecer? Quando a gente fala na aceitação da herança, quem tem direito de aceitar o patrimônio do falecido é aquele a quem a lei atribui a legitimidade de participar da sucessão ou aquele a quem o testador, por meio do seu testamento, atribuiu direitos hereditários. Então, no primeiro momento, a aceitação da herança ela deve ser direta, feita pela pessoa beneficiada em testamento ou chamada à sucessão em razão da lei. Mas a aceitação ela não precisa ser direta apenas. Ela pode se dar de maneira indireta. E isso se faz ou por meio de procuradores com poderes especiais ou por meio do chamado direito de representação. O que acontece nesta situação, nessa segunda situação que a lei denomina de direito de representação? Joga aqui na tela que eu vou fazer um esqueminha para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que X tenha falecido e que X tenha deixado 3 filhos, A, B e C, e destes filhos, um deles tinha tido filhos netos de X. D e E são filhos de C, netos de X. Vamos supor que X não tenha feito testamento. Significa dizer que todo o patrimônio dele segue a chamada sucessão legítima. E na sucessão legítima, o artigo 1829 estabelece a chamada ordem de vocação hereditária, a sequência de chamamento dos sucessores à sucessão. Nessa sequência, se observa a classe dos sucessores e também se observa o chamamento de acordo com a proximidade do parentesco dentro de cada classe. Ou seja, os graus, quanto mais próximo o grau do morto, a esses parentes mais próximos, em princípio, será atribuída a legitimidade, excluindo-se os de grau mais afastado do direito de se participar da sucessão. Então, volta aqui para o exemplo. No caso de X, deixar esses 3 filhos e 2 netos, e os 3 filhos puderem e quiserem participar da sucessão, eu vou dividir o patrimônio em 3 partes iguais. 1/3 para cada um dos filhos. E os netos não terão direito de herdar. Por quê? Porque os filhos são meus descendentes de primeiro grau e os netos descendentes de segundo grau. Se é um chamamento sequencial e excludente, os parentes mais próximos, em princípio, excluem os mais remotos. Só que o que acontece? O que pode acontecer na verdade? Pode ser que um desses filhos de X, ele seja o que a lei denomina de pré-morto. O que é o pré-morto? Como próprio a expressão quer dizer. É uma pessoa que morreu antes do titular do patrimônio cuja sucessão a gente está estudando. Então, significa dizer, por exemplo, que partindo do pressuposto, joga aqui, que X morreu agora, no ano de 2019, e que C tenha falecido em 2010, significa dizer que este filho, C, morreu antes do autor da sucessão. Ele é pré-morto. E aí, nestes casos em que o herdeiro um dos herdeiros legitimados, ele é pré-morto, sendo da classe dos descendentes, a lei autoriza o quê? Que os seus filhos aceitem a herança do avô
no lugar do seu pai já falecido, do herdeiro originário pré-morto. Então, nesse caso, eu terei dois descendentes de primeiro grau participando da sucessão e dois descendentes de segundo grau. Como eles não são herdeiros não são herdeiros do mesmo grau, apesar de serem todos descendentes, a gente não vai dividir a herança em partes iguais, porque o parentesco deles é distinto. Uns são filhos e herdam e têm o direito de aceitar diretamente o patrimônio deixado pelo falecido, e outros são netos, que estão aceitando indiretamente, estão aceitando em nome do filho de X pré-morto, do seu pai pré-falecido. Neste caso, então, o direito dos representantes é de receber aquilo que receberia se vivo fosse, o quinhão que lhe é atribuído originalmente na sucessão. Então, no exemplo que eu estou dando, A continua tendo o direito de receber 1/3, B também continua tendo o direito de receber 1/3, e aquele 1/3 que deveria ser atribuído a C, rateado em partes iguais para D e E, ou seja, 1/6 para cada. Então, a lei permite que, apesar de existir um chamamento sequencial e excludente, e que, em regra, os herdeiros de grau mais próximo afastarem os herdeiros de grau mais elevado do chamamento à sucessão, essa regra tem uma exceção na classe dos descendentes e uma hipótese da classe dos colaterais, que são os filhos do irmão, conforme está prescrito no artigo 1840 do Código Civil. Então, na classe dos descendentes, eles podem herdar por cabeça, dividido-se em partes iguais, se todos os descendentes forem da mesma classe e do mesmo grau, ou a gente tem o chamamento da sucessão por estirpe, que é quando existe justamente o direito de representação. Eu tenho herdeiros da mesma classe, porque todos aqui são descendentes, mas de graus distintos. Então, como eles têm graus distintos, a gente chama esse tipo de sucessão por estirpe, porque os representantes não herdarão os mesmos direitos daqueles que aceitam diretamente o patrimônio. Eles herdarão o que herdaria o herdeiro primitivo que eles representam se vivo fosse. Então, quando a gente fala nessa aceitação indireta, a gente está tratando tanto da aceitação por procurador com poderes especiais, já que não é um ato personalíssimo do herdeiro, e há também, principalmente, a aceitação através do direito de representação, certo? Outra regra muito importante dentro do capítulo da aceitação e da renúncia da herança é com relação à vedação, à aceitação parcial, a termo e sob condição. O que significa isso? Eu, como sucessora, eu não posso dizer que eu só vou aceitar a herança de fulano em 1º de janeiro de 2025, ou só vou aceitar a herança quando eu me casar. Não existe. Ou eu aceito pura e simplesmente, ou eu renuncio pura e simplesmente aos meus direitos hereditários. Eu não posso subordinar a minha manifestação de vontade, no sentido de aceitar ou renunciar a participar da sucessão, a um evento futuro, seja ele certo ou incerto. Da mesma forma que eu não posso aceitar o meu direito hereditário parcialmente. Só que com relação a essa aceitação parcial, eu faço um alerta muito importante. Uma pessoa, ela pode participar da sucessão por 3 direitos distintos, autônomos, independentes. Então, no primeiro módulo, quando a gente deu uma noção geral da sucessão, eu falei que os sucessores, eles podem ser considerados herdeiros legítimos, porque a eles foi atribuída herança por meio da sucessão legítima. Eles podem ser herdeiros testamentários,
porque foi atribuído herança através de testamento, e também podem ser legatários, porque a eles foi atribuído bem certo e determinado por meio de testamento. O que isso vai acarretar na prática? Vou dar um exemplo para visualizar melhor esta situação. Então, vamos supor que X tenha 4 filhos, A, B, C e D. E que X tenha elaborado um testamento. Nesse testamento, ele atribuía 20% da sua herança para A e uma fazenda para D. Significa que ele contemplou apenas o filho mais velho e o mais novo no seu testamento. Para facilitar nosso cálculo, vamos supor que estes bens deixados em testamento representem efetivamente toda a parte disponível do patrimônio do falecido. Significa dizer que, como os filhos de X, eles são herdeiros necessários, eles vão ter direito à legítima, ou seja, aqueles 50% reservado, garantido por lei aos herdeiros necessários. Então, 50% dividido por 4 significa que cada um desses filhos irá receber 12,5% da herança em função da sua condição de herdeiro legítimo e herdeiro necessário. Então, o que vai acontecer na prática? Uma parte do patrimônio, em razão da condição de herdeiros necessários, é reservado à sucessão legítima, a esses herdeiros legítimos e necessários, que é 50% do patrimônio do falecido. Como são 4 os descendentes do morto, eu vou dividir esses 50% da legítima igualmente entre os 4 filhos. Mas o fato de eu ter que dividir igualmente a legítima para os herdeiros necessários do falecido, não significa que no final da sucessão na partilha, todos eles recebam o mesmo quinhão hereditário. Por quê? Porque, por meio da sucessão testamentária, por meio do testamento, o titular do patrimônio pode atribuir quinhões diferentes. O que a lei garante aos filhos, aos herdeiros necessários, é a igualdade de quinhões em relação à legítima. Mas em relação à parte disponível, o testador ele pode distribuir seu patrimônio de maneira diferenciada entre os filhos, sem que isso configure qualquer ato de discriminação entre estes, certo? Então, voltemos aqui ao exemplo. A, neste exemplo, ele é herdeiro legítimo e, como herdeiro legítimo, ele tem direito de receber 12,5%. Mas, além de receber essa herança da sucessão legítima, ele também foi contemplado com uma herança em testamento. Significa dizer o seguinte: quando a lei diz que A não pode aceitar parcialmente o patrimônio da sucessão, significa que, em relação a cada um desses títulos sucessórios, ou ele aceita integralmente a herança da sucessão legítima, ou a ela renuncia integralmente. Ou ele aceita a herança deixada em testamento toda, ou ele renuncia a ela toda. Mas ele pode deliberar de maneira autônoma e independente a respeito desses títulos sucessórios distintos. Então, A pode aceitar a parte dele da legítima e renunciar à herança deixada em testamento. O que ele não pode é dizer assim: dos 20% que o meu pai me deixou em testamento, eu só quero aceitar 10%. Isso seria aceitação parcial. Agora, volta aqui para a tela. Aceitar esses 12,5% da sucessão legítima e renunciar à herança testamentária não configura aceitação ou renúncia parcial, pois, nesse caso, ele está deliberando de maneira unitária, de maneira integral, em relação a
títulos sucessórios distintos. Mesma coisa em relação ao filho D. O filho D, joga aqui na tela, ele é também herdeiro legítimo de X. E além de herdeiro legítimo, ele é legatário. Ele foi beneficiado com um bem certo e determinado por testamento, a fazenda. Então, nesse caso, ele pode aceitar a legítima e aceitar a fazenda, ele pode renunciar aos dois direitos, como ele pode aceitar um e renunciar ao outro. Ele pode renunciar à legítima e aceitar apenas a fazenda deixada em testamento, ou vice-versa. E isso não configura aceitação ou renúncia parcial, porque os títulos sucessórios, a forma pela qual o patrimônio foi atribuído a eles na sucessão, ela é distinta. Não se confunde o patrimônio atribuído por meio da sucessão legítima com a herança atribuída por meio da sucessão testamentária, muito menos com o legado atribuído por meio de testamento. Então, em relação a cada um desses títulos sucessórios, o sucessor, ele pode deliberar de maneira independente, sem que configure aceitação ou renúncia parcial. Ok? Bom, aí a gente vai encerrando a nossa aula e no próximo bloco voltamos para falar sobre a renúncia da herança. Tá joia? Tem muitas regrinhas em comum, mas também existem algumas situações, algumas regrinhas específicas para a renúncia. Tchau, tchau!